Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você vai estar assistindo essa videoaula. Então, essa é a primeira aula da disciplina de Programação Web Front-End do curso de EAD, de Sistemas para a Internet, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, nesta primeira aula, nós vamos ver a introdução à internet e arquitetura web. Essa disciplina, ela é bem prática, porém nós temos uma parte teórica, que é essa parte introdutória. Então, vamos começar aqui a dar uma olhadinha nessa parte introdutória que conta um pouco da história da internet, e isso é bacana de saber. Então, os objetivos da aula de hoje seria compreender, na verdade, né? Os objetivos é compreender os fundamentos da internet, desde sua origem, então evolução. Então, ou seja, eu vou mostrar para você alguns marcos que aconteceram, que são importantes. Como é que a internet aconteceu? Como é que a internet veio? Você sabe? Você tem ideia? Já ouviu falar? Não? Pois bem. E tem um detalhe bem legal. Tem um vídeo que eu vou passar para você, que você depois pode assistir depois, que é. Já parou para pensar o que aconteceria com o mundo se nós não tivéssemos internet agora? Se a internet acabasse? Se o fiozinho lá que conecta a internet lá no meio do oceano se rompesse? Que tu acha que a internet não é conectada por um cabo? É sim. E tem um vídeo que mostra isso que é bem bacana. E aí faz a gente viajar assim, pensar um pouquinho. É bem refletir, né? É bem interessante. E aí também o objetivo dessa aula é se familiarizar com os componentes da arquitetura web e algumas nomenclaturas, alguns conceitos e assim por diante. Então vamos começar com a história. A internet, ela começou com um projeto de pesquisa. Então, a pesquisa, no geral, ela traz revoluções, né? Revoluções para toda a sociedade. E a internet é um caso. E essa pesquisa começou nos militares. Então, os militares norte-americanos, eles lá em 1960, mais especificamente com a criação da ARPANET, né, que é digamos que é um laboratório de pesquisa onde eles pesquisam sobre redes, né? Ah, e essa ARPANET, ela começou a ser experimental. Ela começou a trabalhar apenas para a área militar. Então, apenas os militares tinham acesso a ter essa comunicação. Que aí depois ela, ela começou a crescer, a se expandir. E viram que podia ser um pouco mais, podia ser melhor do que apenas troca de mensagem e compartilhamento de recursos. Então aí eles queriam, então o objetivo de criar essa rede foi na verdade desenvolver uma rede de comunicação que seja segura, para que eles conseguissem, por exemplo, evitar algumas falhas, alguns ataques, né? Então que eles conseguissem ter uma maior segurança nos seus documentos e na forma como tudo era feito lá nos Estados Unidos, lá na parte militar. Então, essa primeira rede, né, que é a ARPANET, ela foi, digamos, a pioneira, ela foi a precursora da internet. E aí, um marco que foi importante para a questão do desenvolvimento, da chegada da internet propriamente dita, foi a questão do protocolo TCP/IP. Então, o que é o protocolo TCP/IP, né? Então, seria o TCP significa protocolo de controle de transmissão, né? E IP seria protocolo de internet. Então, nos anos de 70, ele foi desenvolvido por dois pesquisadores, né? Que é o Vinton Cerf e o Robert Kahn, que eles pensaram, tá? Nós temos uma rede que é a ARPANET, porém, como é que a gente se comunica com eu tenho meu computador aqui no meu setor, como é que eu vou me comunicar com com o computador do outro setor? Como é que eu vou fazer essa comunicação? Como é que eu chamo uma pessoa? Eu chamo pelo nome, eu falo o nome dela. E aí é necessário dar um nome para esses computadores, dar alguma identificação. Nós temos o nosso CPF, que é único, né, para cada pessoa. E aí precisava ter também um número, algo que dissesse, ó, aquele computador é aquele computador, não tem outro igual a ele. E aí com esse número a gente consegue se comunicar, eu consigo chamar ele e não confundir
por exemplo, eu estou chamando o computador A e eu, quando vê, o computador B responde. Então, esse protocolo, ele foi extremamente importante para que a gente conseguisse ter essa internet, ter a comunicação, porque a gente precisava ter algo que o meu computador não se confundisse com o teu computador que está em casa. Com agora, né, mais atual, com o teu celular, com qualquer coisa que acesse a internet. Então, com a ARPANET e com a questão do TCP/IP, então começou a se expandir. Aí começaram a perceber, opa, peraí, a gente pode conectar mais coisas apenas com. A gente não precisa ficar só restrito na área militar, a gente pode ir na área acadêmica agora também. E aí, nas décadas seguintes, a internet se expandiu globalmente. E aí começaram a cada vez mais uh, dispositivos conseguirem, desde que tivesse um, uma forma de conectar a internet, a rede, né, aquela rede, e conseguir receber o número TCP/IP, tu consegue se conectar. Claro, tem outros detalhes por fora, por dentro, né, mas a grosso modo, que não é bem o objetivo dessa disciplina, mas seria a disciplina de redes de computadores, mas então uh, se conseguiu agora fazer com que vários dispositivos se conectassem a essa rede, e aí começa a se expandir globalmente. E aí, cada vez mais, nós temos mais e mais dispositivos. Então, já chegou a ter, por exemplo, você tem noção, no Brasil, nós já tivemos mais, nós temos mais dispositivos móveis conectados à internet do que população, do que habitantes no Brasil. Então, há muitos dispositivos conectados nessa grande rede que é a World Wide Web, ou famosa WWW, ou a internet. Tá? Aí, essa internet ela é essencial para a vida de hoje. Você consegue visualizar, se ver sem internet? Consegue se ver sem estar conectado à internet? O que você estaria fazendo agora? Porque está acessando essa aula através da internet. Não vai me dizer que estaria jogando online. Aí não dá, porque é internet. O que você estaria fazendo? Talvez jogando bola, conversando com os amigos, mas e depois? Como é que seria a tua vida sem internet? E aí, tem esse vídeo aqui, que depois dessa aula, depois de assistir a minha aula, lembre desse vídeo? É de um canal muito legal, que eu gosto muito dele, eu sigo esse canal, né, que é ele é um físico, é bem bacana. E aí, ele faz as simulações, e se? O que aconteceria se hoje nós cortássemos o fio da internet? Não tivéssemos mais internet. O que será que ia acontecer? Aí tem outras reflexões ali que são bem bacanas, bem interessantes. Opa, aqui. Então vamos ver alguns conceitos básicos da, tanto da disciplina quanto da internet. É necessário que a gente tenha esse conhecimento. Então a rede de computadores nada mais é do que uma infraestrutura que permite a comunicação e o compartilhamento de dados, de recursos, entre dispositivos que estão conectados a essa rede. Podem ser dispositivos diferentes. Por exemplo, pode ser um notebook, pode ser um celular, pode ser um videogame, pode ser qualquer coisa que esteja conectada a essa rede. E aí, esses dispositivos, eles podem estar localizados em diferentes locais geográficos. Então, eu posso acessar, desde que não tenha um bloqueio, eu posso acessar qualquer dispositivo no mundo. E isso acontece por causa da internet, né? E eu posso me conectar em servidores, dispositivos de armazenamento, dispositivos de internet das coisas, que depois vocês vão ver mais na frente, qualquer dispositivo que estiver conectado. Então, o principal objetivo da rede de computadores é facilitar a troca de informações. Então, eu estou enviando essa aula, eu estou gravando agora, mas daqui a pouco eu vou enviar para um servidor do YouTube, que fica provavelmente, acredito, apesar que são vários servidores no mundo que a Google tem, mas esse aqui deve ficar lá em Palo Alto, lá nos Estados Unidos. Então, eu mando o meu vídeo para lá. Aí, quando vocês forem acessar o YouTube, vocês vão acessar o servidor que está esse vídeo, que está lá nos Estados Unidos. Então, reparem que em nenhum momento quando tu acessar essa videoaula que eu estou gravando na minha casa, tu não vai acessar o meu computador. Né? Então, tu não vai acessar a minha rede, vai acessar a rede lá do, do YouTube, da Google.
hosts. Então, hosts também é importante para a gente saber na questão de programação para web, porque o host são aqueles dispositivos que são conectados à rede. Então, cada dispositivo é chamado de host. Então, nós temos computadores, smartphones, videogame, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado. Então, tudo que se conecta na internet, televisão, né? Então, tudo que se conecta na internet é chamado de host. E, como eu falei para você no início dessa aula, né? Cada host tem um CPF único. Tem um CPF que é o IP, que é o protocolo de internet. E esse IP serve para identificar esse host dentro dessa rede que tem milhares de dispositivos. Os servidores, então, vai ser muito importante também para o nosso caso, porque nós queremos desenvolver um sistema para a internet, um site para a web. Aonde que eu vou botar o meu site? Como é que as pessoas vão conseguir acessar o meu site? Você lembra que eu mencionei que a aula que eu estou gravando agora, eu vou mandar ela para um servidor do YouTube, que esse servidor vai disponibilizar essa aula para quem quiser acessar. Reparem, então, o site que tu vais criar, ele tem que estar num servidor. E aí esse servidor, ele pode ser um servidor externo, pode ser um servidor pago, pode ser um servidor de graça, ou então pode ser a tua própria máquina em casa, tu pode montar um servidor online. Que aí tu pode, só que tem que deixar ele ligado para as pessoas poderem conectar, né? Mas é possível. Então, servidores, eles são aqueles dispositivos que são especializados em prover, em fornecer os recursos para os usuários. Nós temos os clientes. Então, os clientes são os dispositivos que solicitam e consomem serviços ou recursos oferecidos pelos servidores. Então, nós temos esses clientes que utilizam. Então, você, quando for acessar o YouTube para ver essa minha aula, tu vai ser o cliente. Tu vai pegar esse recurso e vai acessar. E vai servir, né? Vai se servir dessa videoaula. Então, os hosts, eles se comunicam entre si por meio de protocolos TCP/IP. Tá? Então, eles vão lá através do protocolo, através do IPzinho lá, eles se conectam entre si. O TCP/IP, ele é o responsável por dividir os dados em pacotes. Então, ele vai pegar aqueles, às vezes nós temos, por exemplo, quando a gente baixa um arquivo muito grande, digamos de 15, 20 GB, não é um pacotão de 15, 20 GB que vai vir. Ele é picotado e ele vem de pouco em pouco. Ele vem, por isso que tem aquela barrinha de progresso, que são os dados chegando, que é o pacote chegando, certo? E cada host na internet tem um endereço IP exclusivo, como eu já mencionei, né? Então, a questão dos clientes, eles vão enviar solicitações para os servidores quando você acessar essa aula lá no servidor do Google, né? Do YouTube. Então, tu vai acessar uma solicitação ao servidor que, para acessar o serviço, para acessar a minha videoaula, ele vai processar essa solicitação, verificar, ok, eu aceito esse acesso. Agora eu vou prover, vou fornecer esse vídeo. Então, as solicitações elas podem ser pelo HTTP, né? Então, eu posso enviar lá, como eu acesso na HTTP, www.youtube.com, né? Pode ser por SMTP, que aí quando eu quero enviar um e-mail. E aí tem outros, tá? Tem FTP, tem SSH, então tem alguns outros protocolos que mais na frente nós vamos ver. Porque quando a gente quer se comunicar quando a gente quer comunicar com um servidor e quer enviar arquivos para esse servidor, é ideal que a gente utilize, por exemplo, um FTP, um SSH, que é mais seguro para o envio de dados, tá? E aí os servidores vão receber a solicitação, vão processar e vão enviar uma resposta. Então, esse processo de solicitação e resposta, ele é muito rápido e de forma transparente. A gente não vê, tu está acessando esse vídeo aí e está acontecendo isso, está acontecendo esse processo de solicitação e resposta. Então, ele é de forma transparente, então consegue visualizar isso daí. E aí permite, com isso a gente consegue
fazer com que o servidor ele permita que o usuário ele navegue na internet e acesse uma variedade de recursos online. Isso é muito interessante. Então, a requisição e resposta. Então, nós temos a requisição HTTP, que é uma mensagem que um cliente vai enviar a um servidor para solicitar um recurso específico. E aí tem vários componentes, tem várias partes dessa requisição HTTP. Eu tenho, por exemplo, o método HTTP. Isso aqui é importante porque quando a gente for ver programação, principalmente server-side ou back-end, nós utilizamos bastante esse método HTTP, que é, a gente pode solicitar esse recurso ou enviar alguma informação para o servidor através do método GET, método POST, nós temos ainda PUT e DELETE. Então, o método GET é GET, né? É pegar. Então, eu estou solicitando para recuperar dados de um recurso específico. E normalmente esse método GET ele vai lá no endereço, lá em cima, lá na URL. Lá no www.youtube.com, sabe? Às vezes tem aquele barra, aí tem um monte de coisinha depois do barra. Aquele é o GET, aquele são os dados, as coisas que eu estou solicitando ou que eu estou pedindo. Que eu estou solicitando ou estou enviando. Tá? Então, eu envio pela URL. E o método POST, na verdade, eu mando de forma oculta. Então, eu mando de forma oculta, não fica aparecendo lá em cima na URL. E o que tem vantagem isso daí? O que é importante saber isso? Imagine o seguinte, imagine que tu está num sistema de login e senha, e aí tu utiliza o método GET para acessar login e senha. Então, tu tens que pegar esse login e senha, tu vai digitar teu login, tua senha, vai enviar para o servidor autorizar e fazer tu acessar o site, certo? Se for pelo método GET, o teu login e senha vai aparecer lá em cima no endereço, na URL. Então, vai lá, tá lá, Raul Paradeda, senha XYZ. Vai aparecer lá em cima. Enquanto se utilizar o método POST, não aparece. Tá, mas então por que eu não utilizo só o método post para não aparecer? Porque às vezes, em alguns momentos, a gente quer ver a informação que está sendo enviada. Às vezes eu preciso saber se a informação que está sendo enviada está sendo correta. Então eu mando pela URL. Isso é útil. Então, os dois métodos são muito utilizados, cada um com suas características e cada um com as suas especificidades. E aí nós temos o put, que é para adicionar, para atualizar algum recurso existente, é utilizado bastante para coisas em banco de dados, para arquivos, e delete, né, deletar, é para excluir. Eu tenho a URI, né, que é pode ser uma URL, então aquele identificador, né, que a gente quer utilizar, que identifica um determinado recurso. Nós temos, que na verdade a URL é o nosso site, porque ao invés da gente digitar. Você lembra que eu falei para ti que todo dispositivo tem um TCP/IP, tem um CPF, certo? Imaginem que ao invés de chamar a pessoa pelo nome, tu tem que chamar ela pelo CPF. Imagina que tu não chama tua mãe, teu pai, teus irmãos, sei lá, pelo nome, e sim pelo CPF. A URI é como se fosse o nome da pessoa. Então, ao invés de eu botar o TCP/IP do servidor do YouTube, eu chamo de YouTube. Ao invés de eu entrar no google.com, assim, ao invés de digitar o IP do google.com, aquele monte de numerozinho, eu digito google.com. Então, o RI nada mais é do que um recurso para facilitar a vida, para a gente não precisar digitar vários números, porque uma coisa é a gente decorar um monte de número, outra coisa é a gente decorar apenas uma palavra, né? Então, é bem mais fácil. Então, nada mais é do que o nome que é dado para um recurso que está na internet. Cabeçalhos HTTP, então, são os metadados que a gente envia, e a gente pode incluir várias coisas nesses cabeçalhos. A gente vai trabalhar isso aqui mais na frente, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, mas nós temos ali o content type. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó. O tipo do conteúdo que a gente vai enviar, né, que eu tenho na minha requisição. Por exemplo, eu posso ter um arquivo JSON, que talvez aqui depois você vai entender. Nós temos autorização, que fornece informações da autenticação. Tem user agent, que identifica o tipo de cliente que vai estar fazendo a requisição. Tá? Então, isso aí tudo fica no cabeçalho.
E aí nós temos o corpo da requisição, que é opcional, que vai conter os dados que são enviados pelo cliente para o servidor. E aí normalmente a gente coloca solicitações posts ou put, tá? Que são dados de formulário, mas nem sempre a gente tem, tá? A gente pode ter um site que é só um blog e não tem nada de enviar nada para o servidor. E a resposta HTTP? O que tem nessa resposta? Então, aquilo ali tudo foi a requisição, tudo quando a gente acessa um site. Aí agora eu quero a resposta. Então, a resposta é quando eu mandei algo para o servidor e o servidor agora está me retornando alguma coisa. E o que nós temos isso daí? Desculpe. Nós temos o código, que esse código tem o famoso 404, que é aquela página que aparece quando não tem o site, quando teve falha. Nós temos o 200, que significa OK. Então, a sua solicitação foi bem sucedida, significa que a página vai aparecer e tá beleza. E tem o 500, que são os mais comuns, tá? 200, 404 e 500. Existem muitos outros, mas esses daí são os básicos. Aí tem o cabeçalho HTTP, que tem quase a mesma coisa do que já tinha na requisição, porém ali nós temos o tamanho da resposta que o servidor está te mandando e um cache, né, que às vezes tem lá para a questão de armazenamento das respostas. Né? Então, o servidor nos envia uma resposta e isso é armazenado no nosso browser por um determinado período. E aí tem lá o cache control. Não vou entrar em muitos detalhes, porque nesse caso a gente não vai trabalhar, porque como a gente trabalha na parte de front-end, é só a parte de envio para o servidor. A parte de resposta do servidor é back-end, tá? Então seria uma outra disciplina no futuro. E, para finalizar, nós temos o corpo da resposta, que nada mais é do que os dados que o cliente solicitou. Que então vai vir, por exemplo, o vídeo do YouTube e essa videoaula. E aqui está o resumo da nossa aula, certo? Então, depois dê uma olhada, tudo que nós vimos, e na próxima aula nós vamos ver protocolos de comunicação e um pouquinho mais de www. Ok? Então, espero que tenha gostado dessa primeira aula e até a próxima!